Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar sobre um tema importante para você, quentíssimo para o seu Enem, para o seu vestibular, que são as chamadas fontes de energia. E nós vamos nos concentrar um pouquinho aqui naquelas que são chamadas fontes de energia renováveis. Eu chamo das fontes de energia do bem. Por quê? Falou em fonte de energia hoje, você sabe muito bem como é que ela funciona, não é mesmo? Ela funciona assim, impactos na natureza, no meio ambiente. Essa é a grande discussão, essa é a grande preocupação que vai aparecer lá na tua prova, no teu concurso, né? E é por isso que tem que ficar antenadinho aí. Então, pensando dessa forma, o que? Existem aquelas não renováveis, que se comparada com a nossa galera de hoje aqui, elas são o quê? Fontes que têm um impacto ambiental muito mais significativo. De forma nenhuma eu quero dizer para você que essas aqui também não têm impacto, mas são uns impactos muito menores. Só localizando você aí, meu querido e minha querida, estamos aí na frente A, uma aula 2 da mesmo tema sobre fontes de energia. Então vamos dar uma olhadinha primeiro. O que é que nós diferenciamos de uma fonte de energia renovável? Não é só impacto ambiental? Não, não é isso, né? As fontes de energia renováveis são aquelas que uma vez que nós utilizamos, em um curto espaço de tempo, a natureza trata de renovar ela. Não saiu o nome, né? E se não, o próprio homem tem a capacidade de fazer isso. Ao contrário das não renováveis, que são na maior parte minérios, onde acaba acontecendo o quê? Nós não sabemos fazer minérios. E somado a isso, a natureza, para produzir um determinado mineral, também é um processo geológico gigantesco, se nós formos pensar aí os números de anos que se leva para produzir isso, né? Então essa é a principal razão, né, que nós encontramos a diferença básica. Então olha lá, primeira fonte de energia, que nós temos aqui hoje, é justamente a água. Então você percebe, né, a famosa usina aí na China, que é conhecida como as Três Gargantas, né, maior do planeta aí, quando ela estiver na sua totalidade de produção. Bom, o que acaba acontecendo? Então essa forma de energia, ela consiste no quê? Você vai acumular uma quantidade gigantesca de água. Por que existe essa quantidade gigantesca, né? Pensa o tamanho, por exemplo, do lago de Itaipu. É gigante, né? Por que você precisa de tanta água, né? Tanta água para quê? Para se precaver dos períodos de estiagem. Você imaginou um trem desse tamanho, a quantidade de energia, ou você imaginou Itaipu, secou o lago, gente, né? Não tem mais energia. Itaipu hoje é responsável por 17% da produção de energia no Brasil. O que acontece com o Brasil com menos de 17% de energia? Falimos. Abraço. Então esses reservatórios, eles têm que ser reservatórios muito significativos. Então o que vai acontecer lá? Vai acontecer justamente que essa água vem, existe aqui um conjunto de dutos, que são chamados de dutos aceleradores, e esses dutos fazem o quê? Eles terminam lá numa turbina, coisa gigantesca, uma obra de engenharia, né? Vai girar numa velocidade extremamente elevada, e a partir justamente da lógica, do princípio do eletromagnetismo, você tem o quê? A produção de eletricidade. Tranquilo, né? Então, pensa você assim, você está consumindo energia elétrica agora aí, está assistindo a aula do professor Rivaldo. Provavelmente essa energia no Brasil, ela tem a sua origem que é a partir de uma hidrelétrica. Lá está poluindo para produzir? Você aí? Não. Talvez em alguns casos uma leve alteração da temperatura, né? Mas é muito pouco. Então uma forma de energia, bonitinha, sem impactos ambientais? Não. O problema está aqui, principalmente. Quando você vai criar esse gigantesco reservatório, você alarga áreas gigantescas. Essas áreas acabam sendo o quê? Área de floresta, área de terra fértil, cidades inteiras, povoados, vilas, patrimônios históricos, né? Então, tudo isso vai por, entre aspas, desculpe o trocadilho, água abaixo, né? Então, o impacto existe, mas ainda se comparado com as demais fontes de energia, é uma fonte de energia legal. Tem essa outra aqui também, presta atenção. A energia eólica, a energia que tem origem no vento, né? É uma das fontes de energia mais antigas conhecida pelo homem, né? As primeiras embarcações, os barcos à vela, já se utilizavam muito disso.
Mas modernamente, o que a gente acaba percebendo? O lance é esse aqui, as famosas turbinas eólicas. Isso aqui é uma estrutura gigantesca, a gente não tem muita impressão, muita noção assim, do tamanho disso. Geralmente uma pá hoje, das mais modernas, ela tem alguma coisa em torno de 40 metros de comprimento. Coisa assustadora, grande, né? Então o que vai acabar acontecendo? Conforme nós temos o vento entrando aqui, atrás lá, ó, existe uma turbina também gigantesca. Esse vento vai girando as pás e essas pás transferem a sua energia mecânica para a turbina. E daí nós temos o quê? Produção também da eletricidade, né? Isso aqui você pode instalar em qualquer lugar? Não. Isso aí deve ser instalado em regiões muito específicas. Basicamente essas regiões nós acabamos tendo o quê? Elas devem ter ventos constantes. Não pode ser aquela coisa assim, hoje venta e amanhã não, né? Porque como é que você vai ficar um dia inteiro sem produzir, algumas semanas ou meses sem produzir? Então a constância desses ventos deve ser significativa, bem como a sua intensidade, a velocidade, nunca deve ser inferior a 7 metros por segundo, né? No Brasil, por exemplo, a gente utiliza isso em grande quantidade, sendo que as principais regiões onde nós acabamos tendo, que é mais viável para esse tipo de produção, se encontra principalmente aonde? Litoral nordestino e Rio Grande do Sul, né? Nós temos em compensação aí, o IBGE construiu o chamado Atlas Eólico Brasileiro. O potencial que nós temos para desenvolvimento desse tipo de energia ainda é alguma coisa próxima de 5 Itaipus, né? Perceba, é muito mais do que nós consumimos de energia hoje aqui no Brasil. Então tá aí, ó, um potencial muito grande e muito significativo. E o impacto ambiental? Peço desculpa. Existe, né? A gente ouve alguns protestos, algumas gritarias em torno disso. Por quê? Alguns alegam que isso aqui pode interferir, por exemplo, na rota migratória de animais, né? E mesmo dependendo da região que você tem, esse movimento constante, dizem que pode causar estresse em animais e em pessoa também. No mais, os impactos são muito reduzidos aí. Energia solar. Essa é a energia, né? Então o que nós acabamos encontrando? Antes de tudo, nós temos que lembrar o seguinte, que essa energia solar, ela é a grande fonte de energia do nosso planeta. Basicamente, se você apagar o sol, a água congela, não tem hidrelétrica, né? Não vai ter no futuro mais seres vivos para produzir petróleo, gás natural, carvão e assim por diante. Nós vamos percebendo que isso acaba sendo o quê? A principal fonte de energia no planeta. Essa fonte de energia, ela vem chegando todo santo dia, cai sobre as nossas cabeças gratuitamente. A gente não usa tudo isso. O planeta utiliza uma parte, outra parte ela devolve à noite para o universo. Mas nessa crise, nessa necessidade de cada vez fontes de energia mais limpas, a gente percebe muitas vezes a presença desses mecanismos aí, tá? Então provavelmente isso aqui é um sistema que nós temos o quê? De aquecimento de água. Então nós vamos ter nessas duas placas a presença de serpentinas que elas ficam circulando, aquece a água e provavelmente isso aqui é um reservatório térmico. Você vai guardando a água aquecida. Isso aqui é um exemplo. Você pode instalar também as famosas células fotovoltaicas, que cada vez mais são utilizadas no Brasil, né? Hoje a gente vê um uso doméstico muito grande, muitas casas, muitos prédios, instalam lá no seu telhado. Então você recebe a energia e ali nessas células fotovoltaicas existe uma tecnologia que transforma a energia elétrica numa energia solar e uma corrente elétrica. Mas daí aí não tem reclamação, né? Aí o impacto ambiental é zero, mais ou menos também, né? Esse tipo de energia ele tem seu lado positivo, né? A produção você não vê impacto ambiental, mas a produção das placas, a indústria que produz isso, é extremamente impactante, né? Mas outra vantagem que você tem é que você tem basicamente um sistema estático. Não existe movimento. Não existe uma turbina, por exemplo, como a hidrelétrica e eólica. Então você acaba tendo o quê? A manutenção dela é muito baixa por conta justamente disso aí. Tá? Hoje está crescendo cada vez mais aí essa ideia dos chamados biocombustíveis, né?
Então, nesse caso aqui, nós temos uma usina aí de tratamento de óleo vegetal para a produção de biodiesel lá na Itália, né? Então, esses biocombustíveis, eles vêm crescendo e crescendo significativamente. Nesse caso aqui, o biocombustível é o quê? É você utilizar óleos vegetais. E esses óleos vegetais, existe hoje já a tecnologia que você mistura ele principalmente no óleo diesel. O Brasil hoje desenvolve essa tecnologia com óleo de soja, óleo de mamona e assim por diante. Qual é a vantagem disso? Vai produzir principalmente o carbono? Lógico, só que você vai ter que plantar a mamona de novo, vai ter que plantar a soja novamente. Para ela crescer bonita e formosa, ela vai tratar de sequestrar muito desse carbono. Então é diferente, por exemplo, do petróleo queimou, abraço na sua produção, na sua reprodução, você vai eliminar isso. Não acontece mesmo, né? Então esse biodiesel ele vem crescendo e crescendo muito significativamente. O que mais que nós temos aqui, né? Energia dos oceanos. Também é uma energia que nós acabamos utilizando o quê? Pouco, mas que é crescente. É a energia dos oceanos, que ela pode aparecer sob a denominação de maré motriz ou ainda ondomotriz. Existem essas duas denominações. O que seria essa energia dos oceanos? Se você ficar lá diante da praia um dia, tiver oportunidade, o volume de água que é movimentado, né, tanto pelas ondas, né, que são as chamadas ondas transladativas, né, ou mesmo as chamadas ondas verticais, que são aquelas que sobem, são volumes gigantescos. Hoje existe uma quantidade muito grande de mecanismos, tecnologia, para você aproveitar esses movimentos, né? Pode instalar uma boia que sobe e desce no oceano, ligado a uma turbina lá embaixo, né? Você pode aproveitar essas ondas também para elas tratarem de movimentar outras turbinas, né? Daí nós temos que isso é ondomotriz. A maré motriz é o quê? A maré alta e a maré baixa. Existem algumas regiões específicas no Brasil, no mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, no Maranhão, a diferença entre a maré alta e a maré baixa é muito grande. Se você canaliza essa água, né, para ela passar toda dentro de uma turbina, por exemplo, subiu, ela está produzindo, desceu, ela está produzindo também, é um tipo de energia muito significativo. Também, em alguns pontos do planeta, se usa um tipo de energia que é chamado de energia geotérmica. Sabemos muito bem, nós entendemos isso, né? Então, lá no interior do nosso planeta ainda existem temperaturas muito elevadas. Essas temperaturas muito elevadas, elas podem muitas vezes ser convertidas também em uma forma de energia que nós podemos utilizar, né? Por exemplo, através do aquecimento de água, né? Através dessa grande pressão que muitas vezes se forma dessa energia geotérmica, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo movimentação de turbina. Então também é uma forma de energia que nós encontramos aí, que é uma forma de energia limpa e bem legal de ser utilizada. Bom, fechando a nossa conversa de hoje aqui, põe isso na sua cabeça. Então eu falei que isso é uma forte chance tem de aparecer lá no seu Enem, no seu vestibular, né? Então, necessariamente e exatamente eu não sei de que forma que isso pode estar surgindo na sua prova. Mas procure entender esses princípios, né? Como é produzido, como é consumido e os impactos ambientais. Existe uma tendência muito grande nas provas de geografia aí, sempre fazer a utilização de gráficos e tabelas, né? Que é sempre mais uma habilidade que essas bancas de concurso querem cobrar de você. Então, mas se você entender o princípio e aplicar isso para compreender a tabela e o gráfico, te ajuda e te ajuda muito aí a resolver uma questão. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.